Vamos agora, então, para as leituras, né? A gente hoje vai ter apenas 2 leituras. A primeira delas fica no livro de Oséias, capítulo 5, versos de 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então, retornarei a meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chegar do amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã, e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor, e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. E a leitura do Evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 9. Versos de 9 a 13. A palavra do Senhor em Mateus 9, versos 9 a 13, dizem o seguinte: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. E acrescentou: Agora, vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Não quero que demonstrem misericórdia, e não quero que ofereçam sacrifícios, pois eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Vou chamar aqui na frente o André, nosso pregador de hoje. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, obrigado pela sua palavra que já foi aqui exposta. Usa os lábios e o coração do André para falar aos nossos ouvidos. Que teu Espírito flua, Senhor, e que, desde já, encontre terreno fértil nos nossos corações para que sua palavra seja semeada em nós. Amém. Bom dia, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais um domingo, mais um dia de ressurreição, mais um dia para celebrarmos nosso Deus e caminhar com Ele, especialmente nesse tempo que a gente chama de comum. Estamos aqui como sempre estamos, domingo após domingo, rotineiramente presentes para ouvir da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e aprender com seu caminhar. O que estamos fazendo aqui não é nada novo, nada fora do ordinário, nada diferente do usual. Então, a gente poderia esperar que fosse fácil estar aqui, que fosse automático, por exemplo, orar todo dia, que essas práticas se tornassem hábitos e esses hábitos se tornassem como uma segunda natureza a esse ponto.
Acordar, orar, ler a Bíblia e viver o dia durante a semana e no domingo também. Mas se eu posso ser honesto com vocês, e eu acredito que eu posso, e abrir o meu coração, talvez mais do que em qualquer outro sermão, não é. Não é fácil, não é óbvio, não é automático, não é como uma segunda natureza, muito menos uma primeira. Não é. Eu confesso que tem sido difícil orar, tem sido difícil ler a Bíblia todos os dias, tem sido difícil continuar. Tantos dias passam voando diante dos meus olhos e quando eu vou dormir à noite é que me dou conta e percebo o quanto que eu deixei de fazer e o quanto que eu poderia ter feito diferente, melhor, de forma mais dedicada. Tanto é assim que eu cogitei nem pregar hoje. Queria pedir para outra pessoa vir falar no meu lugar. Mas aí o tempo passou demais e chegou no ponto que eu não poderia só passar essa bomba para outra pessoa. Então, mas que bom que foi assim, meus irmãos. E eu digo isso porque eu estou feliz de estar aqui hoje pregando sobre esse texto. Texto esse que veio ao meu encontro precisamente quando eu precisava, quando eu estava doente, quando eu reconheci que eu estou doente. Geralmente, o meu processo para escrever um sermão envolve ler os textos, reler eles, resumi-los, ler comentários e resumi-los também, e deixar isso marinando até um raciocínio surgir para organizar os meus pensamentos. E aí eu começo a escrever algo que dê para eu falar e vocês entenderem. Mas dessa vez foi diferente, mais simples e direto. Eu li o texto e eu orei. E o que eu orei, eu escrevi. E o que eu escrevi para trazer, para vocês, para que nesse tempo tão tipicamente atípico, possamos ser consolados, ou pelo menos é isso que eu espero. O cerne do texto de hoje é muito direto e muito claro, e pode ser didaticamente dividido em duas partes. A primeira é esta: os que têm saúde, os que estão bem, os que estão em paz, os que naturalmente sabem amar a Deus e ao próximo, esses não precisam de Jesus, aquele que cura os enfermos e se senta com os pecadores. Não, esses já são saudáveis e já estão cheios de vida. E eu não sou um deles. Eu sou uma pessoa doente, desde que me entendo por gente. E, tecnicamente, até antes disso. Hoje eu estou tratando da minha gripe. E tem um tempo que eu estou tratando da minha depressão. Depois de muitos anos sendo negligente. Mas, ainda além disso, existem outras coisas. Eu sou impaciente. Muitas vezes eu sou irreverente, teimoso, brigão, sistemático ao extremo, e como certa vez o nosso pastor me disse, impetuoso. Eu sou ansioso, eu sou facilmente irritável e ainda mais facilmente magoável. Eu sou ruim de esquecer e deixar as coisas de lado. E pareço que estou sempre cansado e sobrecarregado. E, sendo bem honesto, ser preguiçoso e pouco disciplinado não ajuda em nada com tudo isso. Eu, de fato, estou doente. Eu sou uma pessoa doente. Eu também sou um pecador. E se esse é o meu caso, então eu preciso de um doutor. Eu preciso de um médico. Eu preciso. É uma necessidade muito antes de ser uma vontade. E é para essa necessidade que vem a segunda parte do centro da mensagem de hoje. Para os que estão doentes e que reconhecem a sua necessidade, para os que precisam de médico, eis aqui o médico dos médicos. Aquele que é o autor da própria vida e que deseja que todos tenham vida e vida em abundância. Isso é algo muito profundo e que não podemos deixar banalizar ou perder seu brilho no nosso dia a dia. Eis aqui Jesus, que quer curar e dar vida a todos quantos precisam. Hoje, além de mim, a gente vê Jesus curando mais gente. Por exemplo, Mateus. Sim, ele cura Mateus. Ao longo do capítulo 8 e 9 do Evangelho de Mateus, Jesus opera diversos milagres e curas, e no centro dessas passagens está o chamado do apóstolo Mateus. O Mateuzinho, que provavelmente era visto até então como inimigo do povo, e sendo um publicano, é bem possível que ele não deixava de sê-lo, em alguma medida. Mas esse Mateus, ele ouve uma só palavra do mestre: siga-me, e ele vai. Ele levanta e vai. E a gente deve sempre ficar atento e considerar que toda vez que alguém levanta nos evangelhos, algo importante acontece.
Daqui a alguns versos, a gente vai ver que a filha de Jairo, depois de morta, se levanta viva. Jesus, no final desse evangelho, vai se levantar dos mortos. Levantar é uma palavra poderosa, é uma palavra que representa a vida e a ressurreição. É a palavra que descreve poder se colocar de pé e caminhar rumo ao reino de Deus, trilhar o caminho que é Jesus. E hoje, Mateus levantou. Assim como todos nós que estamos aqui, que levantamos de pé desde cedo, num domingo de manhã, para seguir a voz do bom médico. E é interessante notar que, ao passo que Jesus está trazendo vida, no processo ele também está virando as expectativas de todos de cabeça para baixo. Afinal, quem imaginaria um mestre da lei sentado com publicanos e pecadores? Muito menos alguém esperaria que o Messias fizesse isso. Mas o fato é que sim, ao mesmo tempo, Jesus está fazendo todas as coisas novas, ele está trazendo um novo fôlego de vida ao mundo, ele também está subvertendo tudo. E aqueles que criam, que já tinham vida em si, ficam sem entender nada. E aí eles começam a questionar isso. Por que é que o mestre de vocês faz isso? Por que é que ele está comendo com essas pessoas? Ele não sabe quem elas são, como elas são, o que elas fazem, o que elas representam, o que acreditam, o que vestem, onde estão, onde vão, onde moram e por aí vai. E o interessante é que eles não têm nem respeito ou coragem para falar diretamente com Jesus, para perguntar diretamente para o mestre daqueles discípulos. Não, pelo contrário, parece haver até um tipo de malícia ao ver Jesus ali, publicamente, comendo com qualquer um, acessível. Eles decidem perguntar para os discípulos de Jesus, que provavelmente estavam começando a caminhar com ele agora, que ainda estavam conhecendo ele. Poderíamos supor até que talvez esses fariseus quisessem desvalidar Jesus com seus questionamentos. Mas Jesus, mais uma vez, subverte o que a gente poderia esperar. Primeiro que ele não se omite, mas ao mesmo tempo, ele não desce para o nível deles. Ele não manda uma indireta ou fala para outra pessoa o responder em seu lugar. Não, Jesus mesmo é quem os responde. Mas ele não faz isso com raiva, rancor, violência, petulância ou mesmo angústia, frustração ou qualquer outro sentimento negativo possível. Não. Jesus os responde com amor. Ele os responde direta, firme e claramente, e com amor, como um bom pastor deveria fazer. E essa resposta de Jesus deixa claro: eu vim para todos aqueles que se reconhecem como doentes. Eu estou aqui para todos os que precisam de mim. E aqui temos um ponto importante para refletirmos. Jesus vem para os doentes, os pecadores. Ele veio nos chamar. Ele veio nos chamar, nós. E não aquilo que nós fazemos, possuímos, sabemos, sentimos, entendemos, ou qualquer outra que seja. Não, ele veio por nós, por quem nós somos, pela nossa pessoa de forma integral. Acredito que essa seja a essência do que significa misericórdia eu quero, não sacrifício. Essa fala que Jesus faz é uma referência ao profeta Oséias, como a gente viu aqui, que no capítulo 6 do seu livro, verso 6, a gente ouve ele falar. E eu acho interessante que tanto a tradução que eu costumo ler, quanto a que o Vitor leu aqui para a gente, faz assim, diz assim: pois é amor que eu desejo e não sacrifício ritual, conhecimento de Deus mais que holocaustos. Amor. Essa é a palavra que eles usaram para traduzir esse texto. E é isso mesmo. A palavra misericórdia, ela vem de um coração miserável, um coração compassivo. E esse é o amor de Deus. Ele é compassivo, ele sofre junto. É um amor que vem para perto quando as coisas estão difíceis. É por isso que Deus está sempre perto do seu povo ao longo de toda a história. É por isso que Deus escolhe se fazer menino e habitar entre nós. É por isso que Deus sopra seu Espírito para dentro de nós e faz morada em nossos corações. É por isso que Deus não se omite, mas age em nosso favor. Deus se faz presente em nosso meio porque Ele é compassivo, Ele é amor. E Ele quer que o amemos de volta. Ele quer que nós nos tornemos amorosos como Ele é. Por isso, não bastam sacrifícios rituais ou holocaustos, o que quer que seja. Deus não tem interesse em nada que vem de fora, ofertas de planta, animais ou mesmo de dinheiro. Afinal, Ele já é Senhor sobre toda a criação e todas as coisas. Não, isso não importa para Ele. Deus, Ele quer o nosso interior. Ele quer os nossos corações e nossas mentes. Ele quer
que nós sejamos amor e que nós tenhamos conhecimento de Deus. Ele quer amor e conhecimento de Deus, ele quer que nós o conheçamos. Vocês percebem como isso tudo se conecta? Jesus, o bom médico, que quer dar a vida a todos os quantos precisarem, é ele mesmo quem diz claramente que a vida eterna é conhecer a Deus. A vida que Deus quer que tenhamos está nele, e ela se cumpra no amor. Em nós o amarmos acima de todas as coisas e amarmos aos nossos próximos, aos nossos vizinhos, aos outros, como a nós mesmos. Amar a Deus é conhecer a Deus, e amar a Deus é viver, e viver é conhecer a Deus. É algo lindo demais, meus irmãos. É nessa lógica que eu encontro consolo, conforto e descanso. São nessas palavras que está a cura para a pessoa doente que eu sei que eu sou. Ainda que Jesus continuamente faça algo majoritariamente impensado e impensável para a maioria das pessoas, e certamente inédito para qualquer concepção ou ideia prévia de Deus e como Deus deveria se comportar, é em seus tratamentos medicinais de amor e paz, de confiança e contemplação, em que há vida. Meus irmãos, se vocês, assim como eu, reconhecem que estão doentes, ouçam isso. Jesus está cuidando de vocês. Jesus está curando a gente. E o que ele faz, às vezes, pode parecer meio grotesco, como uma cirurgia. Ou então pode parecer amargo, como um remédio. Ou desconfortável, como quando alguém mexe nas suas coisas e deixa elas fora do lugar. Ou até mesmo chato, ou difícil, insistente, como aqueles conselhos de médicos de que a gente deveria melhorar nossas rotinas de sono, higiene e de fazer exercício físico, mas é tudo muito chato e a gente não quer fazer, ou pelo menos eu não quero. Sim, o que ele está fazendo pode parecer, e muitas vezes vai ser isso mesmo. E é por isso que é importante que a gente conheça quem ele é. Porque se nós o conhecermos, então podemos ter paz com tudo isso. Não importa se ele vai fazer uma cirurgia em nós, se ele vai nos dar um remédio amargo, dar uma ordem chata, mudar nossa vida de ponta cabeça. Se nós o conhecemos, nós temos paz. Porque ele é o nosso primeiro e maior irmão. Ele é o verbo que falou e fez todas as coisas existir. Ele é o autor da vida, o sumo bem, o príncipe da paz. Ele é o próprio amor. E se ele é assim, então a gente não tem por que temer. Se cremos que Jesus é de fato quem ele diz ser, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, podemos andar confiantes nele e por ele. Podemos enfrentar nossas doenças com levezas e nossos pecados com confiança. Não podemos ficar acomodados com as nossas dores e pecados, mas também não temos o peso de termos de solucionar todos esses problemas por nossas próprias mãos. Ele é quem faz tudo isso, e nós só o seguimos. Só pisamos onde seus pés já pisaram para nós. É isso, meus irmãos. Nós o seguimos, nós o imitamos. E é porque imitamos ele que podemos fazer parte da sua mesa, como fazemos hoje. E comer do seu pão, ouvir das suas palavras e dizer uns para os outros que somos um só corpo. Oferecermos-nos a Deus em sacrifício juntamente com Cristo. É por ele que nós podemos nos tornar sacrifício uns para os outros. E esse é um ponto muito importante para a nossa fé, então é com ele que eu gostaria de concluir hoje. Nós temos sim um chamado ao sacrifício, tal como Cristo, sendo perfeito homem, também teve. Isso pode parecer contraditório com tudo que a gente ouviu Jesus falar hoje. Como assim deveríamos ser sacrifícios se não é isso que Deus quer? Para que fazer isso? A verdade é que Deus não quer um tipo específico de sacrifício. O tipo antigo de sacrifício em que envolvia pegar coisas externas e estender a Deus, holocaustos, ofertas movidas e afins. Não, esse tipo de sacrifício realmente Deus não quer, não se importa, não faz diferença. Agora, ele quer o sacrifício de nós mesmos, um sacrifício vivo de nossos corações, de nossas vidas. Esse é o sacrifício que Jesus realiza na cruz e nos ensina o caminho até lá. E é esse sacrifício que é a porta de entrada para tudo isso que nós ouvimos hoje. É oferecendo os nossos corações, é sacrificando humildemente os nossos egos, é quebrando nossos corações diante de Deus, que podemos ter parte com Ele e sermos como Ele é. É só quando nós reconhecemos que nós estamos doentes, é que nós podemos ser curados. Só quando reconhecemos que falta um pedaço em nós, que nós podemos ser preenchidos por Ele. É só quando nós reconhecemos que não somos capazes, que Ele nos faz capaz.
É só assim que podemos ser curados. É só assim que podemos conhecer a Deus. E é só assim que podemos ter a vida eterna. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de encerrar esse sermão orando por nós e nossos corações. E gostaria que vocês orassem junto comigo, entregando a Deus nós mesmos, nossas vidas e tudo o que nós somos. Deus Pai Todo-Poderoso, hoje nós ouvimos a Tua palavra e conhecemos mais de quem Tu és. Através de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor, o bom médico, ouvimos as palavras de vida eterna e reconhecemos que sim, somos doentes, sim, somos pecadores, sim, somos falhos e necessitados de Ti. Sim, nós precisamos de Ti, Autor da vida. Nós reconhecemos e imploramos humildemente por isso. E Te pedimos que nos ouça e nos transforme segundo a Tua imagem e semelhança, para que possamos cada vez mais parecer como Cristo, nosso irmão mais velho, aquele que é o nosso médico, Senhor e Salvador, aquele que nos amou a ponto de dar a sua vida em nosso favor, para que nós também possamos dar as nossas vidas uns pelos outros, em amor a Ti e ao nosso próximo. Para que assim o mundo seja feito de novo, seja feito novo, completamente novo, livre de toda dor, doença e pecado. Concede-nos isso, Senhor, por favor, por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.